Hoje, como eu tinha comentado com vocês, eu iria gravar uma aula sobre respiração celular para que possa ajudar vocês no melhor entendimento, ok? Então, eu vou gravar essa aula agora e em breve eu estarei postando para vocês e vou esperar o feedback, ok? Então, pessoal, vamos lá que eu vou compartilhar aqui agora. Então, gente, para começo de conversa, a nossa aula de hoje, vamos falar sobre a respiração celular. A primeira etapa da respiração celular é chamada de glicólise, certo? Então, é nessa etapa que tem as principais funções, ó. Obter energia, que é obter o ATP, tá? Eu vou converter nutrientes em molécula específica de característica de cada célula, ou seja, né? Eu vou converter esses nutrientes de acordo com a minha necessidade celular, ok? Se eu precisar de proteína, eu vou converter proteína. Se eu precisar de lipídio, eu vou converter em lipídio. Se eu precisar de carboidrato, eu vou converter em carboidrato. Certo? Tudo de acordo com a necessidade do meu corpo. Beleza? O que eu vou fazer também? Vou produzir macromolécula, vou sintetizar macromolécula. Como assim, gente? Olha só. Se eu tenho um conjunto, por exemplo, a gente chama de ácido graxo ou ácido gordo, se eu juntar vários ácidos gordos ou ácido graxo, sabe o que eu formo? Lipídio. Se eu juntar vários aminoácidos, o que eu formo? Uma macromolécula de proteína, ok? Então, as macromoléculas produzidas, ou no caso, a gente usa muito a palavra sintetizados, que é a mesma coisa que produzir, isso eu vou gerar o quê? Cadeias maiores. Isso pode acontecer. Eu posso, tanto no meu metabolismo, eu produzir mais ou quebrar. Igual aqui embaixo, ó, outra função. Olha aqui, ó. Sintetizar, check. A gente acabou de falar ali em cima. Sintetizar e produzir é a mesma coisa, ok? Então, o que eu vou fazer aqui também? Eu vou degradar as chamadas biomoléculas. O que são exatamente essas biomoléculas? Aquilo que a gente acabou de falar. Olha, é proteína, é carboidrato, é lipídio, certo? São as principais. Mas eu tenho também, no caso, os ácidos nucleicos, certo? Tudo que a gente pode produzir e vem da natureza, a gente chama de biomolécula, ok? Então, ó, nós vamos produzir ou degradar biomoléculas necessárias também à minha função celular. Então, tanto eu vou produzir ou vou fazer degradar essas biomoléculas, ou seja, o que é degradar? É a quebra, gente, ok? Degradar é eu diminuir ela, quebrar ela, certo? Então, essas são as principais funções da minha primeira etapa da respiração celular, chamada de glicólise, que é o quê? Eu vou atender a minha necessidade, o meu metabolismo, certo? Então, eu vou produzir macromolécula ou vou degradar elas. Então, isso tudo vai fazer funcionar essa máquina, que é o nosso corpo humano. Qual que é a intenção disso no final? A homeostase. O que é a homeostase? O equilíbrio. O equilíbrio total do corpo humano. Aquilo que eu consumo, eu gasto. Certo? Continuando. Então, gente, aonde que acontece a glicólise, que é importantíssimo? Acontece aonde? No citoplasma da célula, tá? Então, qual que é a intenção? Ó? Obtenção de energia mesmo em condições anaeróbias. Resumindo, obtenção de energia mesmo sem usar o oxigênio, ok? Nessa etapa também, vai haver a produção da minha acetilcoenzima A. Lembra que eu falei com vocês? Ó, vou dar um detalhe aqui importante. Ó. Coenzima, ela tem a mesma função da minha enzima. Qual que é a mesma função? Só que ela não é tão eficiente quanto a enzima. O que ela vai fazer? Ela vai acelerar ajudar a acelerar o metabolismo que for realizado e, claro, com um gasto menor, né? Só que ela não é tão eficiente quanto uma enzima. Ela vai fazer a mesma coisa que a enzima que eu acabei de falar, porém, uma menor eficiência, mas ela vai fazer, e ela também é importante. Às vezes, pessoal, para deixar claro, eu preciso ter
das duas ao mesmo tempo, tanto de uma enzima quanto de uma coenzima, para eu poder acelerar mais ainda o meu metabolismo e gastar menos energia ainda. Certo? Então, olha só. A minha glicólise, a etapa da glicose, o que vai acontecer nela em si? Ó? A glicose, ela vai ser direcionada para ser oxidada pelas vias das pentoses. Quem que é via das pentoses, gente? Via das pentoses é onde ocorre o quê? Onde tem ação de formação de quê? De DNA e de RNA, da desoxirribose e da ribose, ok? Então, essas vias das pentoses, ela vai fazer o quê? Como eu falei com você, que vai gerar o quê? Olha só como é que faz sentido, ó. Se eu acabei de falar de desoxirribose e ribose de DNA e RNA, olha aqui, ó, gerar ribose para a síntese do ácido nucleico para produzir nucleotídeos. Sim, exatamente. Por que que eu estou falando isso? Porque ácido nucleico, a fim de eu produzir nucleotídeo para eu formar os ácidos nucleicos, seria o quê? O DNA, o RNA, eu preciso de produzir ele. Então, é nessas vias das pentosas que vai fazer essa síntese, certo? Ok, gente? Beleza? Tá? E também eu posso gerar o quê? O NADPH. Esse NADPH, eu vou entrar um pouquinho mais de detalhe nele depois, tá? Porque ele vai fazer parte. Ele é um NAD semelhante ao NADH que eu vou falar conforme a gente for mais adiante, certo? Então, tem as reações aqui chamadas biosintéticas, que eu vou chamar de questão do meu anabolismo. Eu também vou explicar o que é anabolismo, o que é catabolismo, tranquilo para vocês entenderem, ok? Então, olha só, gente. A primeira etapa da minha glicólise eu vou chamar de fosforilação. Reparem uma coisa nessa etapa, olha só. Nessa etapa, eu vou destacar ela porque eu gasto o ATP, eu já começo gastando, eu já começo com saldo negativo, ok? Estou devendo já um ATP, na primeira etapa, da fosforilação. E ela é uma etapa que ela é irreversível. O que eu quero dizer com isso? Não tem volta. Ela só vai, ela não volta, certo? Ou seja, olha só como é que eu vou explicar isso melhor. Eu tenho a minha glicose aqui, reparem bem, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho a minha glicose. A ação dessa enzima chamada hexoquinase, que ela é uma enzima irreversível, ok? Repare bem numa coisa interessante, ó. Eu tenho meu ATP aqui, não tem? Ele vai interagir. Repare que quando ele interage e ele se torna o meu ADP, o que aconteceu aqui? Perda do fosfato. E aonde esse fosfato foi parar? Olha aqui, ó. Glicose 6-fosfato. O que que eu quero dizer com isso, gente? Olha só. O meu fosfato está no meu sexto carbono. Olha, faz sentido, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que eu chamo de glicose 6-fosfato. Porque está no meu sexto carbono. Ok? O que eu quero que vocês entendam aqui? Reparem que eu aumentei aqui também. Eu não aumentei, eu gastei energia para juntar. Então, isso daqui eu chamo de anabolismo. O que é exatamente esse anabolismo? Eu pego moléculas menores e formo moléculas maiores. Professor, por que você está falando isso? Porque faz sentido. Olha só, primeiro que eu tenho uma molécula de glicose. Eu virei glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato não tem mais o fosfato. Eu não tive que juntar. Daí eu chamo de anabolismo. Certo? E esse processo, então, ele é irreversível. E repare bem importante aqui na questão do saldo. Quando eu faço isso, digamos assim, eu estou gastando antes de ter ganho. Então, meu saldo fica negativo. Ok? Aqui eu só botei uma observação, é que dentro do fígado, que a enzima que age não é a hexoquinase, é a glicoquinase. Ok? Então, gente, o que destaca essa importância? A primeira etapa da fosforilação, na minha etapa da glicólise, eu começo gastando energia. Certo? E ficou bem claro para vocês, acredito eu, que o meu ATP que estava aqui da minha adenosina trisfosfato, eu tiro um pedaço, por isso que ele vira adenosina difosfato, e se junta aqui. Então, ele não ficou com uma cadeia maior. Isso aqui é o anabolismo. Eu transformei uma molécula menor numa molécula maior. Certo? Isso é importante na primeira etapa. Ok, gente? Ó,
Já nessa segunda etapa, que são 10 etapas, né, eu tenho a chamada isomerização. O que que é exatamente isso, professor? Essa chamada isomerização. Gente, olha só, essa isomerização tem a ação dessa enzima fosfohexonose isomerase. Agora, essa palavra isomerização é simples. Eu não tenho nem ganho e nem perda, certo? Não acontece aqui nenhum catabolismo, nenhum anabolismo. Sabe o que acontece? Há uma troca só de lugar. Reparem bem, ó, eu só vou trocar de lugar. Ó, reparem bem nessa minha estrutura, reparem bem nessa daqui. Reparem que eu não tenho gasto de energia e nem tenho liberação de energia. Eu só troco um filetinho de lugar, só uma cadeiazinha desse lugar, e já muda o meu nome. Então, de glicose 6-fosfato, eu transformei em frutose 6-fosfato. Repara bem, olha só. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, olha só a imagem. Ó, tava aqui em cima, ó. Mudei minha estrutura. Tá vendo? Mudei aqui, ó. Essa para essa. Tive uma mudança da estrutura das minhas cadeias. Isso chama só isomerização, ou seja, eu não perdi nada, eu só troquei de lugar. Olha, repara bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou dar exemplo básico para vocês entenderem, ó. Aqui eu tenho hidroxila, que é o OH, certo? E eu tenho hidrogênio aqui. Reparem bem que nessa outra imagem eu tenho invertido aqui, ó. Não está invertido? Olha aqui, ó. Eu tenho hidroxila aqui, hidrogênio aqui, diferente do aqui de baixo. Aqui eu tinha duas hidroxilas, uma para cá, uma para cá. Aqui não, eu só tenho de um lado agora. Toda essa mudança eu chamo somente de o quê? Isomerização. Eu só troquei de lugar. Certo? Ou seja, eu não ganhei nada e não perdi nada. Ok? Então, eu deixo de ser glicose 6-fosfato e passa a ser o quê? Frutose 6-fosfato. Certo? Então, repare que eu só tive uma mudança de lugar, igual eu acabei de explicar para vocês aqui rapidinho. Agora, olha só de novo, gente. Ó, reparem de novo, ó. De novo, olha só. Quando eu chamo a etapa de fosforilação, olha o exemplo para vocês guardarem. Eu tenho de novo aqui um aumento da minha cadeia, certo? Porém, isso aqui é um processo de quê? De anabolismo. Eu gasto energia, eu gasto ATP. Olha aqui, ó. Frutose 6-fosfato mais o ATP, eu gerei o quê? Frutose 1,6 bifosfato. Olha aqui, ó. Esse ATP, ele foi parar aonde, professor? Agora há pouco, a gente não aumentou, não estava no sexto carbono? O novo fosfato adicionado agora está no primeiro carbono aqui. Por isso que eu chamo de frutose 1,6 bifosfato, porque eu tenho fosfato aqui e tenho fosfato aqui. Certo, gente? Então aqui eu gastei energia de novo sem ter. Ok? Beleza? Então, ó, ponto principal da regulação da minha glicólise, gastei um ATP, também é uma etapa o quê? Irreversível. Porque tem ação de quem aqui? Apesar de não parecer, eu tenho a ação aqui da minha enzima chamada fosfofrutoquinase, que também é uma enzima irreversível. Fique atento a isso. Então, eu tenho a hexoquinase na primeira etapa, a ação dela que é irreversível, e eu tenho também aqui a minha fosfofrutoquinase, que faz também irreversível, que não tem retorno, ok? Só vai para frente, não tem como regredir, certo? Então, reparem bem no meu saldo, ó. Só aqui eu já tenho menos 2 ATPs. Então, reparem bem essa palavra, fosforilação. Lembra o fosfato, ou seja, o quê? A perda do fosfato ATP, e ele vira ADP, e ele vai entrar na minha cadeia associada. Que no caso aqui foi o quê? A frutose 6-fosfato transformada na isomerização a pouco. Certo, gente? Beleza? Ó, e aqui, pessoal, também, reparem bem, deixa eu falar uma coisa com vocês. Nesse caso aqui também agora, que é a quarta etapa, eu tenho a quebra de ligações entre carbonos. O que eu quero dizer com isso, gente? Nessa etapa aqui, agora, tá? Eu tenho a quebra de carbono. Eu não vou acontecer, não há aumento, não há. Eu não estou nem adicionando a mais fosfato e nem perdendo fosfato. Aqui eu faço uma transformação. Olha só. Da minha frutose 1,6 bifosfato, eu quebro em quê? Em gliceraldeído 3-fosfato mais
dihidrocenona fosfato. Eu quebrei em duas, certo? O que tem de importante aqui, gente? Essa etapa aqui agora, ela é importantíssima. Por quê? Eu liberei isso aqui. O importante é eu liberar isso aqui para a próxima etapa, a gliceraldeído 3-fosfato. Mas eu também libero essa dihidrocenona fosfato. Só que essa minha dihidrocenona fosfato e meu gliceraldeído fosfato, ambos são provenientes da quebra da frutose 1,6 bifosfato. Eu quebro ela e eu gero essas duas, certo? Só que olha só, essa daqui vai adiante, a gliceraldeído 3-fosfato. Já essa aqui não vai adiante. Essa minha dihidrocenona fosfato vai sofrer isomerização. Lembra que eu falei com vocês? Só mudo algumas coisas de lugar e ela também vai se tornar gliceraldeído 3-fosfato nesse final aqui. Então, a partir daqui, eu posso considerar essa etapa aqui que eu vou ter tudo em duplicado na etapa da minha glicólise. Isso é importantíssimo lembrar. Por isso que eu começo a gerar depois tudo dobrado. Porque a partir dessa etapa da quebra de ligação entre carbonos, eu começo a liberar tudo duplicado. Quer ver como é que vocês vão entender? Vamos passar para o próximo. Ó. Olha só. Recapitulando, aqui eu tenho a fosforilação oxidativa. Certo? Eu chamo de fase do pagamento. Por que tudo eu vou multiplicar por 2? Porque eu acabei de falar para vocês agora há pouco. Ó, eu não falei para vocês que no final lá da outra etapa eu não teria gliceraldeído 3-fosfato duplicado? Lembra que eu falei que o meu dihidrocenona virou também gliceraldeído? Então, por isso que torna tudo duplicado, ok? Então, reparem bem na situação. Quando eu falo aqui, ó, fosforilação oxidativa, eu tenho a ação de quem? Do meu NAD. Olha o meu NADH aqui. Isso aqui é importante. Por quê? Por que que eu estou falando isso? Eu tenho, olha só, quando eu falo fosforilação, beleza, sabe que é assunto fosfato, oxidativa, vai entrar um NAD ou vai entrar um FAD. Guarde isso, que é importante. Se a etapa estiver falando fosforilação oxidativa, entra o NAD ou FAD. Nesse caso, entra o NAD. O FAD é específico, eu vou falar para vocês já já quando chegar na hora dele. Ok? Então, o meu NAD, ele é o quê? Qual que é a função dele? Olha só, ele vai em conjunto, aqui, ó, eu pego o gliceraldeído 3-fosfato. Tem a ação dessa enzima, chamada gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, que vai ter a ação de quê? O meu NAD+. Ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em contato aqui em conjunto, junto com essa enzima, o meu gliceraldeído, vai roubar o meu hidrogênio, certo? Ele roubou o meu hidrogênio? Olha aqui, ó. Aí eu tô com o que aí? Eu deixo de ser só NAD+, e passo a ser NADH. Então, nessa etapa, tem oxidação. Por quê? Ele vai entrar em ação com esse metabolismo e roubar aquele hidrogênio. E com isso eu vou gerar o quê? Olha lá, ó. 1,3 bifosfoglicerato. Certo? Gente, a minha intenção não é vocês decorarem os nomezinhos, não. O mais importante é o que? Olha aí, ó. Fosforilação oxidativa. Eu vou ter a ação do NAD ou do FAD. Fosforilação está relacionado com fósforo, né? A questão do ATP, do ADP, beleza? Vai estar relacionado. Agora, quando eu falo oxidativa, é o quê? Que ajuda o quê? Vai ter a interação do oxigênio também aqui. Certo? Então, o oxigênio, a relação com o quê? Com a carga, com os íons. Beleza? Porque o oxigênio, ele vai ser o quê? Ele vai estar relacionado com essa questão dos elétrons, tá? Certo? Ele vai facilitar a passagem do elétron. Ok? Beleza, gente? Só como eu falei com vocês, como aqui, ó, como nessa etapa tem a ação da fosforilação oxidativa, a ação do meu NAD nessa etapa aqui, e ele interage aqui e vai liberar meu NADH, o que vai acontecer? Como eu tinha 2 gliceraldeídos de fosfato, isso aqui vai ser duplicado. Então, eu vou ter mais 2 NADH, ao invés de eu ter um só. Beleza? Então, como é que vai ser o meu saldo? Ó, menos 2 ATPs e mais 2 NADH.
Agora, olha só que interessante, ó. Na minha próxima etapa, eu vou chamar de desfosforilação. Se na minha fosforilação, olha só como é que não fica complicado, ó. Na minha fosforilação, que é a minha sexta etapa, na minha primeira etapa, na minha terceira etapa, eu falo de fosforilação, certo? O que acontece? Eu tinha uma perda, né, do fosfato. Aqui, aquele fosfato que eu perdi, ele vai voltar. Olha aí, ó. Olha só que interessante, ó. 1,3 bifosfato glicerato, o ADP, certo? Adenosina difosfato. Com a ação do meu fosfoglicerato quinase, tá? O que vai realizar? Repare bem, ó. O meu 1 que eu tinha aqui, esse fosfato que eu tinha no 1, ele se perde. Olha aí, ó. Em vez de ser 1,3 bifosfato glicerato, eu passo a ser só 3 fosfato glicerato. E repare bem que esse ADP aqui voltou a ser o quê? ATP. Certo? Como eu voltei a gerar energia aqui, eu fiz a quebra, tá, pessoal? Então aqui eu classifico como um catabolismo, tanto que no catabolismo eu libero energia, libero ATP, tá? Só para deixar isso claro, eu acabo gerando aqui, ó, eu libero ATP. Só que como eu falei com vocês, lá desde a etapa do lado da ligação entre carbonos, eu faço tudo duplicado, ao invés de eu liberar somente o ATP, eu libero dois. Então, com isso, o meu saldo aqui embaixo, a importância da glicose, vira o quê? Ao invés de ser um ATP, eu libero dois ATPs. Certo? Então, pessoal, vocês vão pelo nome também, ó. Ou seja, desfosforilação é o retorno, o fósforo. Eu tinha tirado do meu ATP e tinha virado ADP e volta a ser ATP novamente. Ok? Agora aqui de novo, ó. Reparem bem que aqui eu tenho mudança do lugar do fósforo, tá? Então aqui eu vou mover só o fósforo. Professor, mas você não falou isso na isomerização? Então, gente, mas quando eu mudo somente o fósforo de lugar, eu não vou chamar de isomerização. Eu vou chamar exatamente de mudança de lugar do fosfato. Eu tirei ele do lugar, certo? Então, olha aí, ó. A ação do fosfato glicerado mutase, imagina, mutase é o quê? Mudança. Eu só mudo ele do lugar. Com isso, ele estava numa ponta, foi para outra. Só isso, tá? Ó, olha aqui, ó, mudança de lugar. Certo, gente? Então já sabe. Se eu mudar somente fosfatos de lugar, eu não vou chamar de isomerização como de costume. Vou chamar de mudança do lugar de fosfato. Show? E na próxima etapa, estamos chegando próximo ao final da minha glicólise, eu tenho a chamada desidratação. Isso aí, pessoal. Na minha desidratação, eu tenho perda de água. Ó, olha aqui, ó. 2-fosfaloglicerato. Ela perde essa água, eu vou desidratar essas cadeias. E quando eu faço isso, ela deixa de ser 2-fosfatoglicerato, que eu tirei a água dela, e ela passa a ser cascada como o quê? Fosfenol piruvato. Certo? Ou seja, nessa etapa eu removo a água dela. Qual o sentido de eu fazer isso aqui, de eu tirar a água dela para ela virar isso aqui mesmo? Fosfenol piruvato. Para quê? Para eu finalizar na última etapa agora, a etapa da glicólise. Certo? Então, isso aqui, nessa etapa também, eu não tenho perda nem ganho de energia. Certo, gente? Quando acontecer isso, eu vou enfatizar para vocês entenderem melhor. Com isso, no final da minha glicólise, eu tenho o quê? A formação do piruvato. Então, olha só, o meu fosfenol piruvato, olha que interessante. Com a ação do meu ATP, essa última etapa também é reversível, por isso que eu chamo de piruvato quinase. Então, eu tenho três enzimas irreversíveis importantes, que é a hexoquinase, lá do começo. Né? Logo depois, tempo depois, eu tenho a ação da fosfofrutoquinase, que também é reversível, e a última etapa, que é a ação da piruvato-quinase, para quê? Para me formar o piruvato. Piruvato, olha aqui, ó, na etapa final que eu formo o piruvato, o que eu libero também? ATP. Lembra que eu falei que é tudo duplicado? Então, a partir disso, eu libero mais 2 ATPs. Olha aqui, ó. É importante essa parte do saldo, gente, é importantíssimo, porque é ele que vai deixar claro quanto que a gente vai ter de final de energia lá na minha última etapa, que é o quê? Na etapa da minha fosforilação oxidativa. Repara bem, na etapa 10 eu chamo de formação do piruvato. E a última etapa da glicólise. Ok, gente? Isso que é importante vocês lembrarem. Não precisa ficar decorando o nome, não. Os principais são os enzimas principais, que é piruvato quinase, hexoquinase e fosfofrutoquinase. Certo?
Beleza? É uns macetinhos que eu vou ensinando para vocês possam ficar mais claro. Beleza? Então, lembra que eu comentei com vocês das 3 reações irreversíveis, que é a exoquinase, fosfofrutoquinase e piruvato-quinase. Só que qual que é o meu saldo final, gente, na minha primeira etapa? Ó. Isso aqui é importante lembrar, porque vai ser importante para quando for contabilizar no final lá na última etapa. Ó. Glicólise, ó. Eu comecei negativado, depois com 2 NAD, depois mais 4 ATPs. Só que como eu estava devendo já 2 ATPs, eu desconto. Aí, ó. Então, ó, eu perco 2 ATPs. Qual vai ser meu saldo final depois de descontar esse menos 2, mais 2 NAD, mais 4 ATPs? Eu fico no final com o quê? Nessa etapa, ainda não acabou, claro, né? Meu saldo final é o quê? 2 ATPs, que eu já descontei esses dois aqui, mais os meus 2 NADs. Certo? Essa é a etapa final da minha glicólise. Ok? Agora nós vamos para o ciclo de Krebs. Já já, né? Então, olha aqui, ó. Nós vamos para glicose, ação da glicose, eu libero 2 piruvatos, e esse 2 piruvatos vai para o ciclo de Krebs, em parte para o ácido lático. Tá? Mas eu não vou entrar em detalhe no ácido lático não, gente. Só quero que vocês entendam só a parte operatória aqui do ciclo de Krebs agora. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Ó, agora aqui, ó, o ciclo de Krebs é importante, né? Porque a gente falou. Onde que acontece a glicólise? No citoplasma da célula. Aonde acontece o ciclo de Krebs? Na minha matriz mitocondrial. Ó, aqui eu tenho a minha mitocôndria bem no centro dela aqui, tá vendo? No meio desse desenho aqui, ó. Por isso que eu chamo de matriz mitocondrial, matriz da mitocôndria. Ok? Certo? Isso é importantíssimo que eu acabei de falar. Aonde acontece? Na matriz da mitocôndria. Ó, então, só para deixar isso claro, o piruvato, ele vai se dividir, né? Ó. No meu lactato, o chamado ciclo de Core, eu libero lactato para o ciclo de Core. O piruvato, antes de ele se tornar ciclo de ácido cítrico, que no caso é o ciclo de Krebs também, o ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico, tá? Primeiro eu vou virar o quê? Acetilcoenzima A para depois ir para lá. O piruvato também se transforma em melanina para ir para a síntese de proteína. Ele também se transforma em oxalacetato para ir para a minha gliconeogênese. Certo? Para vocês terem uma ideia. Ok? Olha aí, glicose, ação da glicólise, 2 piruvatos indo para o ciclo de Krebs. Eu já vou entrar nesse detalhe. Então, gente, vamos lá. Respiração celular, ó, ciclo de Krebs, ó. Extrai completamente a energia da glicose através da oxidação completa. Antes, eu tenho a oxidação do meu piruvato, certo? Olha aqui, ó. Cadê aqui, ó? Ó, eu libero o gás carbônico, aquela mesma esquema que eu falei com vocês, tá? Eu vou lá, vou interagir aqui, roubo o hidrogênio que vai estar aqui passando. Aí eu me transformo no meu NADH. Tem a ação também da minha coenzima A. Aí, ó. E eu formo o que no final? Acetilcoenzima. Através de quê, professor? Da interação do meu NAD, que eu vi no NADH, e com a interação com a ação da minha coenzima A aqui também, para acelerar a minha reação metabólica. E transforma em acetilcoenzima. Presta atenção, gente. Isso daqui é antes de eu entrar na matriz mitocondrial. Antes de eu entrar na matriz mitocondrial. Ou seja, antes de eu ir para o ciclo de Krebs propriamente dito. Ok? Beleza? Ó, isso daqui, gente, é uma ideia também, né? Tá? Ó, acetilcoenzima A, eu tenho 2 carbonos. Transformo também citratos com 6 carbonos. Isocitrato com 6. Só que nessa etapa, ó, vou resumir aqui, né? Eu liberei gás carbônico, tem ação do NAD. Olha aqui, ó. No alfa-cetoglutarato, mesma coisa, ó. Liberei gás carbônico também, só que diminuí os carbonos, 5 agora, mas também tem formação do NADH através do NAD. Transforme o acetilcoenzima A, já reduzi para 4 carbonos. Olha aqui, ó. Nessa etapa aqui, eu vou liberar também o quê? O chamado GTP. Esse GTP, através de um processo de isomerização, ele também se transforma em ATP. Ou seja, eu também libero energia a partir dele. Certo?
E depois do meu succinato, eu vou ter o fumarato. Gente, somente nessa etapa que vai ter formação do FAD-H2. Lembra que eu falei para vocês que libera o NAD ou FAD? Somente nessa etapa do fumarato e que vai ter a ação dessa do FAD-H2, certo? Depois vai virar malato. Olha aí, a ação também do NAD vai liberar NADH e, por fim, oxalacetato, certo? Eu não vou entrar nessa etapa de saldo com vocês, porque eu vou explicar depois, certo? Isso aqui é um resumo, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Mas olha só, agora sim nós vamos para o ciclo de Krebs, a formação da acetilcolina, tá? Então olha aqui, ó, local matriz mitocondrial, também ela é irreversível, essa etapa, certo? A alta ela vai inibir a produção da acetilcoenzima, tá bom? Ok? Beleza? Então vamos continuar com calma aqui, ó. A primeira etapa do ciclo de Krebs, eu vou chamar de condensação. O que é condensação? Juntar, tá? Ou seja, eu vou catar minha acetilcoenzima que eu formei antes de penetrar na matriz mitocondrial, mais meu oxalacetato, com a ação do citrato citase. Ó, outra dica que eu vou dar para vocês. Olha o nome da enzima, citrato sintase. Sintase vem de síntese, de formação, de produção. Então, quem que eu vou gerar nessa etapa? Na primeira etapa na primeira etapa, citrato. Ó, citrato sintases. Produção de citrato. Então, o que que eu vou gerar? Citrato, certo? Vai pelo nome, gente. Vai pelo nome aqui. Ok? Ó, só para avisar, esse saldo aqui embaixo que está aparecendo, na segunda etapa, esse saldo aqui ainda é do saldo final lá da minha glicólise. Certo? Da primeira etapa. Professor, mas cadê os dois ATPs? Gente, olha só. Vou explicar para vocês. Qual que é o final da etapa? Na minha última etapa, que é na minha fosforilação oxidativa, o que eu preciso gerar? ATP. Então, não tem por que eu colocar esse valor aqui agora, porque ele já está pronto, ele já está finalizado. Eu preciso de ATP. Agora, tem que dar um jeito de eu transformar depois esse NADH em ATP, em energia, que é isso que a gente precisa para funcionar como combustível para o nosso corpo, ok? Olha aqui de novo, ó, de novo aquela etapa da isomerização. Está em inglês, mas ó, o citrato no final vai virar o quê? A ação da enzima aconitase e no final vou formar o isocitrato, certo? Beleza? Então, ó, você reparou, de novo isomerização, de novo troca de lugar. Guardem isso. Isomerização só é troca de lugar. Troquei um átomozinho aí na minha cadeia, isomerização, certo? Ó, olha só que interessante aqui agora. A terceira etapa do meu ciclo de Krebs eu chamo de descarboxilação oxidativa. Olha só que interessante isso aqui, ó. Reparem bem, ó. Eu estou falando aqui de quê? Ó, descarboxilação oxidativa. Já sabe que falei oxidativa, ou eu vou ter ação de NAD, ou eu vou ter ação de FAD. Nesse caso aqui, eu tenho ação de NAD. Lembra que eu falei? Só vou ter ação de FAD na etapa chamada do fumarato. O resto, todas as vezes que aparecer oxidativa, significa o quê? Porque tem a ação também do oxigênio. O oxigênio é que vai liberar espaço para quê? Para facilitar a passagem de elétrons, que é o que a gente funciona aqui. De carga, eu trabalho com carga, né? Positiva, negativa. Somente o elétron que é negativo. Certo? Então aqui eu tenho o isocitrato. Vai ter ação dessa enzima isocitrato desidrogenase. O que que vai acontecer aqui? Ó, eu vou formar o quê? O alfa-cetoglutarato. Parou? Então, quando eu falo aqui, ó, de descarboxilação oxidativa, eu vou ter a ação do NAD ou do FAD. Só é do FAD, como a gente fala recapitulando, quando eu falar da etapa do chamado fumarato, que faz parte do ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Ok? Beleza?
Ficou claro isso aí, pessoal? Então tem, ó, falei disso, falei da, da ação do NAD. Ó, e a descarboxilação oxidativa? Olha, repare bem, ó. De novo, a mesma coisa. De novo, descarboxilação oxidativa. De novo, a ação do NAD. Olha lá, ó. Mesma coisa. Ação alfa-aceto-glutarato desidrogenado. Olha lá, ó. Beleza, gente? De novo, eu vou liberar o quê? Mais NAD. Ó, olha a cola aqui, ó. Descarboxilação oxidativa. Oxidação oxidativa está relacionada com o quê? Com oxigênio. Então, a variação de quem? Do NAD. Certo? Então, olha aí. Aqui eu só tenho uma conversão. Só que quando eu tenho essa conversão do succinil para o succinato, olha aí, ó, eu vou ter o quê? Ação de quem? Esse ponto também é ponto-chave. Eu vou transformar um GDP em GTP. Só que no final das contas, esse meu GTP, ele vai ser convertido em quê? Em ATP. Vai virar energia. Por isso que bota aqui mais 2 GTP barra ATP, porque vai virar ATP. Vai virar energia quando eu faço. Então, nessa etapa da conversão, que também é importante, do succinil para o succinato, eu tenho o quê? Uma, desculpa, uma conversão de GTP em ATP. No final das contas, eu vou formar energia. Então, com isso, eu libero o saldo também. Olha aqui, ó. Se eu traduzir, eu liberei 2 na DH, aqui eu tenho 2 ATPs praticamente. E a oxidação? Olha aí, ó. Nessa oxidação, que é importante, tem a ação do FAD, olha lá, FADH2. Succinato desdrogenase, que eu vou formar o quê? Olha lá, ó, fumarato. Quando eu formo fumarato, nessa etapa, eu tenho a ação do FAD. É somente na etapa da oxidação do ciclo de Krebs que eu vou ter a ação do FAD. E vou gerar FADH2. Isso me dá um saldo também. Olha aqui, ó. Mais 2 FADH2. Esse saldo é importante, a gente vai. Que isso é importantíssimo no final para eu converter. Ok? Olha. E aqui eu tenho a chamada hidratação. Lembra que eu falei? Ela vai entrar com a água vai voltar. Então, o fumarato, quando insere água nele, ele vai mudar para L-malato. Perdão, L-malato. Mas só uma observação importante aqui é que eu estou acrescentando água, certo? Então, só também de acrescentar água, isso vai mudar a nomenclatura. Ok? Só para deixar, esqueça isso aqui. Perda de água está errado. Eu estou hidratando ela, eu passo a ter água. Certo? Isso aqui está errado, tem que arrumar. E aqui, ó, de novo, ó. Falei em oxidação, eu tenho também a ação de que ela, ó, nesse caso aqui, na oitava etapa, que eu vou formar o oxalacetato, eu tenho o quê? O mesmo esquema. Eu tenho o NAD. E com isso, quando tem ação. Eu fico ligado numa outra dica, gente. Ó, eu sou aqui, ó, malato desidrogenase. Quando eu falo de desidrogenase, você sabe que é uma quebra. Então, o meu malato passa a mudar de nome, vai ser um oxalacetato. Então, ó, desidrogenase, quebra e sintase, produção. Guardem isso que é importante. Dentro da bioquímica é importantíssimo essas etapas. Certo? Aqui é só mais você ter uma noção, ciclo de Krebs, eu vou passar rapidinho, tá? Eu tenho aqui, ó, o meu metabolismo, o meu saldo fechado na minha segunda etapa, ó. Olha aqui, ó. Ó, ciclo de Krebs, eu tenho 2 NADs, mais 2 NAD, mais 2 NAD, mais 2 ATPs, convertendo já, né? Mais 2 FAD, mais 2 NAD.
No final, eu somando tudo, eu vou ter o quê? 10 NAD, mais 4 ATPs, mais 2 FAD. Então, aí, pessoal, isso já somando com 2 NAD lá da glicólise, ok? Já está somado aqui. Tranquilo? Aí, pessoal, olha só. Aí eu vou mandar lá para a minha última etapa, que é a fosforilação oxidativa. Professor, por que você não está mandando 4-ATP para a última etapa de fosforilação oxidativa? Simplesmente, pessoal, porque já está na forma que eu quero. Como assim, professor? Não é ATP que eu quero, gente. Não vai gerar energia como ATP. Por que que eu vou levar para transformar ATP em ATP de novo? Não faz sentido. Por isso que eu só vou separar os meus NADs e meus FADs. Ok? Então, a partir dessa etapa da fosforilação oxidativa, é uma etapa que eu faço somente conversão. Só isso. Só conversão de NAD e de FAD em ATP. Isso eu vou explicar para vocês. Ó, então, ó, recapitulando, ó, glicólise acontece aonde? Citoplasma da célula, certo? Ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, na matriz mitocondrial. Onde é a matriz mitocondrial? Usando esse desenho aqui dentro, da mitocôndria. Já a minha última etapa, respiração celular, que eu chamo também de cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa, acontece nas cristas das mitocôndrias. Ok? Beleza? Então, pessoal, vamos lá. O NADH, ele vai produzir 3 ATPs e o FAD 2 ATPs, tá? Só que isso aqui não é redondinho, não. Eu já vou explicar para vocês por quê. Na verdade, é quebrado, tá? Aí, qual o papel do oxigênio? O oxigênio serve como carreador de elétrons. Ele vai facilitar a passagem desses elétrons, ok? Então, ó, aqui quis dizer o seguinte: passamos todas as etapas finais para gerar ATP, eu convertendo aqui, ó, usando aquela regra, né? Que cada NAD vale 3 e cada FAD vale 2, usando aquela regra que eu mostrei agora para vocês, eu multiplico, né? Se cada NAD vale 3, 3 vezes 10, 30 ATPs. Cada FAD vale 2, 2 vezes 2, 4 ATPs. Eu converti aqui. Então aí ficou o 34 mais o 4 formado lá na minha glicólise, somando tudo, eu fiquei com 38 no final. Só que não é bem assim, tá? Por quê? Vamos lá para essa última etapa da fosforilação oxidativa. Ó, isso aqui vai degradar. Ó, proteína, polissacarídeo de lipídios, no processo de digestão. A minha proteína, esse processo de digestão, pessoal, para deixar isso claro, eu vou chamar de catabolismo, porque tem uma quebra. Uma proteína de cadeia longa se torna uma cadeia simples, um aminoácido. Os polissacarídeos, que são cadeias maiores, se tornam monossacarídeos. Os meus lipídios, como eu comentei com vocês, uma ação catabólica, vai gerar ácido gordo oxigraxo. Vou transformar uma molécula de cadeia maior em uma menor. E vou liberar ATP, tá? Show? Olha aí, ó. Certo? Passar aqui, passar aqui. Daqui eu vou pular, tá, pessoal? Da última etapa. Ó. Na verdade, gente, ó, olha só. Na verdade, sabe quanto que vale o ATP? O NAD não vale 3 redondinho. Na verdade, ele vale 2,5. O FAD não vale 2 redondinho. Na verdade, vale 1,5. Então, eu convertendo aqui, ó. Se eu tenho, olha só comigo, 10 NADs, tá? Isso aqui se esqueçam, de hidrogênio. Só vem para cá. Se eu tenho 10 FADs vezes 2,5, eu tenho quanto? Convertendo. 25 ATPs. Certo? Se eu tenho aqui, no caso, né? Um FAD, vou ter que multiplicar esse por 1,5. Olha só que interessante, ó. Vamos lá, ó. Passar aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Ó, vamos lá, aqui, ó. Para a etapa final, como eu comentei com vocês, tá?
Vamos calcular isso aqui melhor. O saldo final é isso aqui. 10 NAD, 4 FAD e 2 FAD, certo? 4TP, só que o 4TP já está formado. Eu não preciso mexer nele. Não preciso alterar ele. Ele já está lá guardadinho, tá? Então, como eu falei com vocês, que na verdade o meu NAD ele é 2,5, não vale 3 redondinho, e o meu FAD vale 1,5, não vale 2 redondinho, eu só fiz assim, ó. 10 vezes 2,5, 25, certo? 2 vezes 1,5 dá quanto? 3, certo? Aí você faz assim, ó, 25 mais 3 dá quanto? 28 mais 4, 32. Na verdade, não tem 38 ATPs, eu finalizo com 32 ATPs na minha última etapa, certo? Bem, gente, é isso que eu tinha aqui para falar com vocês dessa parte, tá? Mas agora eu vou falar rapidinho para vocês o que que é exatamente esse FAD, esse NAD que eu falei agora direto, tá? Deixa eu abrir aqui para finalizar a explicação para vocês entenderem melhor, né? Porque isso também faz parte. O que que é esse NAD e esse FAD, né? Deixa eu abrir aqui. Então, olha só, pessoal, o que que é exatamente o NAD, ó, para vocês entenderem. Que eu falei tanto agora há pouco, ó. A nicotinamina adenina de nucleotídeo é o NAD. É um cofator de enzimas que participa do metabolismo energético. Ele atua como receptor de elétron. Lembra que eu falei com vocês? É importantíssimo. O oxigênio libera passagem, mas o NAD, tanto o FAD, ambos são receptores de elétron. Tá bom? Então, no meu metabolismo oxidativo de substrato energético, como a minha glicose, que tem atuação lá na minha glicólise, né? O meu NAD, ele é uma coenzima. Lembra que eu falei com vocês? Gente? Aí, o NAD é um exemplo de coenzima, que apresenta dois estados de oxidação, o NAD e o NADH. A forma NADH, ela é obtida pela redução do NAD, com dois elétrons de aceitação de um próton. Então, um e o outro são chamados de cofatores, tá? Resumindo, gente, é coenzima. Faz a mesma coisa que a enzima faz, é o quê? Acelerar o metabolismo, mas reduzir o custo. Porém, não tão eficiente quanto uma enzima age. Ok? Então, o meu NAD é reduzido para NADH, a reação e também usa a molécula que vai ter a ação de uma coenzima como reagente. Certo? Olha aqui, ó. E olha o meu FAD agora, ó. Olha o meu FAD, ó. Ó. Regulam também a saturação de ácidos necessária para a síntese de ácidos graxos. O FAD é importante, bom lembrar, que ele é importante para o quê? Para eu produzir o quê mesmo? Ácido graxo. O que que é ácido graxo? Vai virar o quê? É gordura. Ácido graxo é ácido gordo, lembra? A gente falou? Ok, gente? Tranquilo? Certo? Porém, no caso, o FAD, ele é o quê? Ele é uma enzima. O NAD é uma coenzima. Certo? É só isso que eu tinha que falar para vocês, pessoal, em relação ao ciclo, tá? Espero ter ajudado, ter simplificado a aula. Desejo vocês uma boa semana. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá? E guardo a volta de vocês. Valeu, pessoal. Até nessa próxima.